Bom dia, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio Baima e vamos dar início a mais uma aula de História, hoje com o tema Os Quilombos no Maranhão, tá? Lembrando que nós trabalhamos na aula passada os quilombos no Brasil e hoje nós vamos fazer esse recorte regional para discutirmos também a situação dos quilombos, né, no Maranhão, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a canetinha marca-texto para fazer algum destaque, algum apontamento, ok? Então, eu fiz esses apontamentos, tá? Nós vamos aqui acompanhar e em seguida, à medida que eu for lendo, eu vou fazendo as explicações devidas, certo? Então, o primeiro apontamento, o Maranhão é considerado uma sociedade escravista tardia, tá? Deixa eu só explicar esse elemento aqui, né? Por que dessa situação? Então, em várias regiões do Brasil na época colonial, a ocupação efetiva, a montagem da agroindústria do açúcar e atividades que eram de grande interesse para a metrópole se iniciaram antes, né, do que se iniciou aqui no nosso estado, né? Aqui pelas especificidades, inclusive, da ocupação. Então, só após a expulsão dos franceses em 1615, tá? É que vamos ter aí um momento de ocupação efetiva do nosso território, território maranhense. E aí, em seguida, né, nós temos aí toda a montagem, né, desse processo de exploração com vistas a atender não só ao mercado interno colonial, mas prioritariamente ao mercado externo, tá? E aí lá para o século XVII, XVIII, né, até um pouquinho antes do século XIX, nós vamos ter aí a chegada de muitos escravizados, tá, para compor um dos elementos que funda essa sociedade, que no caso não é comum somente ao Maranhão, mas em todas as regiões do nosso Brasil do período colonial, que é a escravidão, tá? Então o sistema escravista ele foi estruturado para atender essas necessidades e isso implicaria na vinda, né, aliás, no fornecimento do braço escravo, da mão de obra escrava para atender os interesses mercantis, né, e de produção. Mas vale lembrar que na sociedade maranhense, né, nós temos também a escravidão indígena, né? Só que depois, com o passar do tempo, essa escravidão foi questionada, né? E também tinha a própria intenção de se estimular a escravidão africana por conta dos lucros mercantis, tá? Então aí acaba que nós temos a chegada de mais escravos, de pessoas escravizadas, né, que foram trazidas da África para cá, né? E isso vai se dar ali no final do século XVII, né? Início, meados do século XVIII, né? Com a atuação das companhias de comércio, o monopólio dessas companhias vai fornecer essa mão de obra reivindicada, né, pelos colonos aqui do Maranhão, tá? Foi no final do século XVIII que se desenvolveu mais fortemente uma escravidão agrícola, né, que é aquela escravidão voltada, né, para os interesses produtivos, né, daquele período, né, seja o plantio do açúcar, tabaco, né, e todo tipo de produto que gerasse lucro para a metrópole portuguesa, né, ainda que desde o século anterior, ou seja, desde o século XVII, escravos africanos tivessem sido utilizados como mão de obra, como aponta aqui o professor Matias Assunção, né? Então, a presença africana ela já era uma realidade, porém, né, no final do século XVIII, né, é que nós vamos ter um estímulo maior à entrada da mão de obra escrava africana, tá? Continuando, né, um elemento também que eu vou destacar aqui é o seguinte, né, os quilombos foram formas de resistência e de luta contra a escravidão no Maranhão. Eu fiz aqui o recorte para o Maranhão, mas a gente sabe que foram em todo o Brasil, tá? Ou seja,
nós temos aqui no Maranhão, né, essas diversas formas de resistência, assim como também no restante do Brasil, no território brasileiro na época. Por quê? Onde teve escravidão, teve resistência e teve luta. E uma das formas seria os quilombos, né? Uma forma de resistência, uma forma de luta coletiva, né? Onde os povos que foram escravizados aqui, né, vão fugir das fazendas e vão se organizar no intuito de viver questionando a sociedade escravista da época. Tá? Agora, é bom a gente destacar que existem outras formas de resistência, né? Sejam elas individuais ou coletivas, né? Que se diferem dos quilombos. Né? Então, para a gente não ficar apenas nessa, mas aí você vai ter negociações, você vai ter fugas, certo? E nem sempre essas fugas são fugas que vão definir quilombos, tá? E assim a população que foi escravizada vai resistindo, ok? Então vamos lá para o próximo, tá? A entrada crescente de escravos africanos no Maranhão culminou com a chegada de 41 mil pessoas entre 1812 e 1820, ou seja, aqui no início do século XX, né? Bem pouquinho antes de a gente ter a independência, né? Esse rompimento da metrópole, aliás, da colônia com a metrópole, a independência do Brasil, 55% dos habitantes do Maranhão eram pessoas escravizadas. Então, isso reforça, né? Esse percentual alto reforça todos os elementos que constituíram a sociedade maranhense naquele período e que tem reflexos até hoje, né? Uma população em que mais da metade era de pessoas escravizadas, ok? E aí eu continuo aqui com um trecho do livro do saudoso professor João Botelho, né? Um livro sobre a história do Maranhão, né? Que é o Conhecendo e Debatendo a História do Maranhão, tá? Em que ele faz a seguinte afirmação: desde os primeiros tempos da colônia, existiram tensões entre senhores e escravos. Então, nos dois extremos dessa sociedade, vamos encontrar aqui os senhores e os escravos. E que tensões são essas, né? Então, são as tensões decorrentes da escravidão, certo? E aí você pergunta, né? Quais tensões seriam essas? Então, num regime onde existe muita violência, muita brutalidade, muita exploração, a tendência, né, é que os escravizados reagissem, né? Claro que existem também várias formas de reação, porém, é sempre bom te lembrar que nesse clima é muito difícil você ter uma sociedade que vai ser pacificada, né, ou vai se manter pacificada durante muito tempo, dada essas condições que são condições extremamente aviltantes e exploratórias. Aí ele continua, sendo que assassinatos, levantes, formação de quilombos e fugas foram episódios constantes, ou seja, são inerentes à situação da escravidão no nosso estado, né? Então você tem aqui 55% da população escravizada, né? E esse tipo de situação que a gente observa aqui, assassinatos, levante, formação de quilombos e fugas, acabaram se tornando o quê? Constantes nesse ambiente da escravidão, tá? Ok? Então, quando a gente pensar numa sociedade como essa, né, a gente vai observar que ela vai viver momentos de muita tensão por conta dessas disputas, né, e desses processos de questionamento, principalmente quem está sofrendo, quem estava sendo subjugado, explorado, né, sem direito à liberdade, sem direito a algum tipo de remuneração, né, sujeito a castigos físicos, enfim, né. Então a população fugia e muitas das vezes formava os chamados quilombos, né, que é esse agrupamento, né, de escravos que fugiam, tá, e que buscavam viver a sua vida
fora do esquema da escravidão, ok? E aqui eu trago esse mapa para a gente observar um pouco, né, do que a gente está acabando de discutir do ponto de vista histórico. Então a gente pensa assim, professor, só voltando, nós tínhamos a época aqui, né, no século XIX, né, um pouquinho antes da independência, 55% da população do Maranhão sendo população escravizada, tá? E a gente pensa hoje, né, existem esses remanescentes, essas comunidades que são egressas desse processo, sim, né, as chamadas comunidades quilombolas, tá? Então nós tínhamos aí os quilombos à época, né, do período anterior, como nós falamos aqui, do século XIX, século XVIII, XVII, né, a população lutando, buscando melhores condições de vida, ocupando outros territórios, trabalhando, produzindo e muitas das vezes entrando em contato com outras regiões, né, com outros quilombos de outras regiões, se organizando e questionando a escravidão, tá? E os remanescentes, né, dessas comunidades no pós-abolição são as chamadas comunidades quilombolas, né? Então, por estado, né, aqui dos dados de 2016, nós temos a Bahia com 718 e o Maranhão em segundo lugar com 653, né, comunidades quilombolas, certo? Mas hoje nós temos um dado mais atualizado, tá? Conta aqui o nosso estado, ó, o Maranhão, certo? Nosso querido estado do Maranhão, tá? Que o primeiro lugar é o da Bahia, ó, seguido por Minas Gerais, certo? Então são os 3 primeiros estados, isso nos dados de 2016, tá? Nós temos a presença muito forte, né, daqueles que questionaram a escravidão e mesmo no pós-abolição continuaram mantendo aí a sua organização, a sua cultura, os seus saberes, as suas formas de trabalho, as suas formas de convivência, certo? E guardando, né, nos legando, né, inúmeras formas de saber, né, inúmeras formas de saber, tá? E aí nós temos um dado mais recente, né, aqui uma reportagem de 2001 do jornal Imparcial que diz o seguinte: o Maranhão é o terceiro estado com o maior número de quilombolas. Então a gente observa que em 2016 era o segundo, né, mas aí novas pesquisas foram feitas, né, justamente para tentar observar aí nesse período da pandemia, né, e também com a inclusão dos indígenas, né, e aí a gente passa a ter uma outra marca, qual, né, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá, IBGE, vou colocar aqui, estou aprendendo a escrever com esse mouse, tá, é o órgão que calculou que 108 dos 217 municípios maranhenses possuem que localidades quilombolas, né? Então nós temos 217 municípios e temos 108 localidades quilombolas. No ranking dos 10 municípios brasileiros com mais localidades quilombolas em 2019, 4 eram cidades do Maranhão. Alcântara com 74, tá? Segunda posição no ranking. Itapecuru-Mirim com 45, tá? Santa Helena com 37 e Codó com 30 localidades, ou seja, a nona posição, tá? Então, o que isso nos diz sobre o nosso estado, né, e sobre os quilombos no Maranhão, né? Então, nós temos uma presença quilombola muito forte. Essa presença, ela decorre de um processo histórico onde no nosso estado, né, nós tivemos aí um número muito grande de pessoas escravizadas, né, e de pessoas que resistiram e mesmo atravessando, né, o período aí do pós-abolição, muitas dessas comunidades elas continuaram a existir, né, e que ainda
estão em processo de luta, de reconhecimento, né? Por conta de N fatores, né? Mas a gente sabe que os efeitos da escravidão, né? Infelizmente ainda existem em nosso país, né? Dentre os quais a gente pode destacar o racismo, né? E por conta disso, muitas dessas comunidades ainda precisam lutar ainda para assegurar os seus direitos, ok? Então espero que vocês tenham gostado, tá? Aprendam bastante, estudem mais, certo? E aí hoje a gente vai ter só essa explicação, vamos deixar para ter uma atividade numa outra aula, tá? Hoje eu quero que vocês foquem na explicação, ok? Aqui as nossas referências, tá? E aí eu aguardo vocês pra gente ir estudando no próximo momento. Tchau, tchau!